Você que está conosco até agora vai continuar conosco. Eu estou com você até às 18h30 e eu tenho uma palavra rápida e objetiva para o seu coração. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra agora a sua Bíblia, por gentileza. Aqui no livro do Êxodo, capítulo, deixe-me ver aqui, livro do Êxodo, capítulo de número 3, isso mesmo, capítulo de número 3 do livro do Êxodo. Vamos para um texto sagrado, Bíblia, palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita por 40 homens, entre eles reis, sacerdotes, escribas, pescadores. Levou 1.600 anos para serem escritos e até hoje é o livro atual. A Bíblia ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, e sempre será a palavra de Deus. É o martelo que esmiuça a penha. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e ela é apta para discernir o pensamento e intenção do coração do homem. Então, amados, nós estamos aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 3, que diz assim o verso 1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei, olha só, para lá, e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, olha só, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Verso de número 5. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés ou dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou, veja bem, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, diz a Bíblia, porque temeu olhar para Deus. Aleluias. Verso 7, para nós encerrarmos. 7 e 8. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Queridos, eu quero terminar com o versículo de número 11. Então Moisés disse a Deus, olha só, quem sou
eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Queridos, amados, servos e servas de Deus, nós estamos diante de um texto sagrado e conhecido de muitos daqueles que conhecem as Escrituras sagradas, de muitos daqueles que conhecem a palavra de Deus, que examinam, que buscam. Esse texto aqui é um texto lindo, é uma história maravilhosa, que fala sobre a vida de um homem conhecido como o libertador de Israel. Considerado o homem manso, o homem mais manso da terra, considerado um homem que foi criado nas melhores faculdades do Egito, criado pela filha de Faraó. Queridos, ele foi criado nos melhores lugares, em um palácio, tinha suas riquezas. Mas eu aprendo com Moisés que, mesmo sendo criado dentro de um palácio, sendo filho da filha de Faraó, estudou nas melhores escolas da época, aprendeu tudo sobre astronomia e outras coisas mais. Ele não deixou que os costumes do Egito roubassem a origem, a essência do que ele aprendeu como filho dos hebreus, como um povo de Israel, como a nação santa. Ele aprendeu com a sua mãe quem é Deus. Ele aprendeu com a sua mãe o que Deus fez na vida do povo de Israel, nos seus antepassados. Ele aprendeu com a sua mãe que devemos adorar somente ao Deus dos céus. Nós entendemos, e a Bíblia diz que no Egito havia todos os tipos de deuses. Porém, Moisés conhecia um Deus, chamado Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Agora, amados, a Bíblia diz que ele sai da sua residência e vai embora, talvez como um fugitivo. Os irmãos que conhecem a história sabem que ele matou um egípcio e foi embora. Foi embora. E a Bíblia diz que lá ele se casa, forma uma família, e agora apacentando o rebanho do seu sogro, o Jetro, Deus aparece a ele, e naquele dia foi o dia do chamado de Moisés. Eu aprendo com a Bíblia que o nosso Deus, ele nos conhece antes que fôssemos formados no ventre materno. Ele já nos conhecia. A coisa séria, amados. Moisés, mesmo que fugiu do Egito, mesmo que formou família em outros lugares, Deus estava de olho em Moisés. Eu quero nesta tarde abrir um parênteses e lembrar você que aonde você estiver, o chamado de Deus, ele vai te acompanhar. Existem muitos homens da Bíblia que tentou fugir do chamado, da responsabilidade que Deus lhe confiara e colocara nas suas mãos, mas na hora certa o Senhor foi lá e o trouxe de volta. E um exemplo mais claro que nós acostumamos lembrar é Jonas, o homem do navio, o homem do porão, o homem do sono. Lembra disso? O homem da baleia.
o homem que foi para Jope. Queridos, não adiantou Jonas fugir, não adiantou Jonas ir para o fundo do porão, se esconder, não adiantou, porque o chamado de Deus na vida de Jonas era grande. Jonas precisava fazer algo que Deus já havia lhe confiado. E quantas vezes eu e você fugimos, corremos para bem longe da responsabilidade que Deus nos confiou. Nessa tarde eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, para lhe dizer, não adianta fugir, não adianta se esconder, Deus vai te achar, Deus vai te trazer a posição, porque o projeto de Deus na sua vida é tão grande que não adianta fugir. E não adianta as barreiras se levantarem para tentar impedir, porque Deus, Ele vai te encontrar. Ele vai te buscar e vai te usar com uma autoridade, com uma unção tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a Bíblia diz que Ele apacenta o rebanho. O versículo 10. Agora, pois, vem, olha só, Deus chamando Moisés. Ei, escute, era Deus chamando Moisés. Por que que eu estou falando isso? Irmãos, eu estou muito preocupado com muitos que estão perdendo a visão e estão levando homens ao ministério sem ter o chamado específico. Eu sempre digo que ministério, é coisa de Deus, amizade é amizade. Não devemos confundir amizade e ministérios. Quantos estão levando o nome de obreiros, presbíteros, pastores, que foram levados para o ministério por amizades, por considerações, e no fim, eles não tinham chamada para isso. Hoje estão sofrendo com um peso nas costas, com um fardo pesado, cobrança que eles não aguentam, porque foram chamados por causa da amizade. Foram chamados por causa da consideração que tem. Querido, se você não tem chamada, não aceite esta função, porque o chamado, irmão, ela tem que ser de dentro para fora. Você tem que ter certeza e convicção da tua chamada. Será que foi Deus que lhe chamou? Ou foi alguém que por consideração te colocou na posição que você está, e agora você está frustrado, triste, preocupado? É um fardo que você está carregando que você não suporta. Cuidado, toma muito cuidado. Não aceite ser obreiro ou obreira porque simplesmente acha bonito, porque simplesmente o pastor é teu amigo. Cuidado, você pode se frustrar e até mesmo desviar do caminho do Senhor, mas se tu tens chamada, abrace a causa e deixa Deus lhe usar. Mas se você tiver chamada, eu me lembro que quando a separação para os diaconatos na época dos apóstolos, havia umas exigências tremendas para se exercer a função do diaconato, do presbitério, né? Homem de uma mulher só, homem cheio do Espírito Santo, homem não dado a vinho, homem de verdade, como diz a Bíblia, de caráter espiritual. Irmãos, havia uma exigência para se pôr alguém no ministério. E hoje, olhou, lança a unção e diz, você vem para cá. O sangue de Jesus tem poder. E quantos estão frustrados por aí, que não foi nada chamado por Deus, estão pagando um preço, e a igreja paga preço junto. Cuidado, irmão. Cuidado.
Cuidado, porque ministério não é cargo. Cargo é uma coisa, ministério é outra coisa. Uma vez ungido, quem tira a unção? Quem tira? Como desunge alguém? Como se desunge alguém que foi ungido para o ministério e não tinha chamada, não suportou a carga e abandonou tudo? Tem muitos que estão frustrados, parados no meio do caminho, porque não tinha o chamado, porque não tinha o dom para o ministério. E foram chamados por amizade, foram chamados por dó, foram chamados por necessidade. Irmão, cuidado. Ministério é coisa séria, ministério é se doar, ministério está à disposição, é ser um voluntário, dia e noite. Ministério não tem horário para ser chamado, ministério é coisa séria. Mas quando Deus está chamando, Ele se responsabiliza. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. É diferente de o homem e Deus. Deus olhou e disse, eu preciso, versículo 10. Agora, pois, vem, disse Deus a Moisés, vem, e eu, escute, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Agora eu entendo aqui, se todo mundo fizesse essa pergunta, ou essa expressão do versículo de número 11, muitos não estariam frustrados no seu ministério. Porque hoje estamos vivendo em uma época de emoções, a emoção do momento. É a emoção do momento, irmãos. Temos que tomar muito cuidado com essas emoções. Pula na festa, na segunda está frio, cru, gelado. É a emoção do momento. E tem muita gente vindo para o ministério pela emoção do momento. Depois que cai em si e fala, o que eu fui fazer? Toma cuidado, irmão. Moisés, mesmo tendo o chamado e tinha certeza do seu chamado, e Deus investiu nele, ele disse no versículo de número 11, então Moisés disse a Deus, escute, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Senhor, é como se ele falasse, Senhor, quem sou eu para encarar Faraó? Manda outro, deve ter outro, Senhor, melhor do que eu, não é? Ele tinha um chamado, mas perguntou para Deus, quem sou eu? Ou seja, incapaz. Ele poderia se emocionar de momento, porque quem falava com ele era o próprio Deus. Tinha que haver uma grande emoção. Imagine eu e você ouvindo falar assim, Lucivaldo, te chamo para o ministério. Irmãos, é coisa tremenda. Deus falou com Moisés no meio da sarça. Era para Moisés sair pulando, esperneando, chorando e, sabe? Ele falou, Senhor, é muita responsabilidade. Quem sou eu? Se nós fizéssemos isso e reconhecesse a responsabilidade que é o chamado de Deus na nossa vida, irmão, não teria muita gente frustrado dentro da igreja. Os que foram chamados para ser diáconos, sentados sem querer trabalhar, estão nem aí. Isso não é para mim não. E por que foi ungido? Porque não falou na hora. Os presbíteros que foram consagrados abandonam a casa de Deus. Fica apenas com uma carteirinha dentro da carteira ou dentro de casa, guardado num armário, em uma gaveta, e abandona as coisas de Deus e fica andando de qualquer jeito por aí. Mas por que aceitou se não tinha um chamado? Aí vem um escândalo para a obra de Deus, e a obra de Deus é afetada por causa daquilo que não era para mim tocar, não era para mim aceitar.
Irmãos, pelo amor de Deus, eu quero dar um conselho de Deus para a tua vida. Você que foi chamado por Deus e já foi ungido para o ministério, se ponha no seu lugar e deixa Deus te usar. Acaba com essa moleza, irmão, e dizer hoje eu não vou, amanhã eu não vou, não sei se eu vou, não sei se eu faço. Pelo amor de Deus, se coloca na posição de obreiro, de servo e de serva do Senhor, em nome de Jesus. E faça a diferença, porque do partir do momento que você aceitou a unção, você vai ser cobrado ainda mais. A Bíblia diz, aquele que lhe é dado, mais lhe é cobrado. E você vai ser cobrado e bem cobrado por Deus. Volte a fazer a obra de Deus com afinco, com alegria, com temor, com tremor. Irmão, é uma falta de temor, que Deus me livre. Uma falta de temor que é de se espantar, irmãos. Só Deus para ter misericórdia. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Aí Deus dá a resposta. Tudo bem, você não é nada, mas eu estou te chamando. Versículo 12. Certamente eu serei contigo. Deus sempre falou conosco. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Mas estamos vivendo hoje uma geração. Eu falei agora há pouco, a geração dos emocionados. Irmão, emoção é algo passageiro. Sabe aquela euforia? Aquela euforia que você vai fazer, vamos fazer. Um mês você está bem, 2 meses, daqui a pouco você relaxa de novo. É a geração dos emocionados. É a geração dos emocionados. No culto ele pega fogo, mas lá fora é mais gelado do que a cordilheira dos Andes. Cuidado com as emoções, irmãos. Viva a realidade. Seja um crente fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Sedes fervorosos, obreiros verdadeiros, obreiros de caráter, obreiro que ora o enfermo é curado, obreiro que ora o demônio é expulso, obreiro que ora e o milagre acontece. Se ponha na posição de Deus e faça jus ao ministério que Deus deu na sua mão. Pelo amor de Deus, o tempo está passando, a sua mão está vazia e até agora você não procurou fazer algo para o Senhor, apenas adquiriu uma credencial. A Bíblia diz, tudo passa, a sua credencial passa, os seus anos de vida estão passando, logo iremos para a nossa eterna casa, daqui a pouco iremos para casa. O que temos preparado? Para quem é a nossa alma? Procure servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, com alegria e com prazer. E na igreja não é fardo pesado, e na igreja é gratidão a Deus. Ir na igreja é ser grato pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor faz na nossa vida. E o Senhor conta com você. Certamente eu serei contigo. Eu olho a responsabilidade de Moisés como algo que não seria fácil. E eu digo para você, quando foi que Jesus falou que seria fácil ser obreiro na casa de Deus? Fala para mim. Onde está escrito na Bíblia que Jesus disse assim, ó, pode vir que vai ser moleza, vai ser facinho, nós vamos tirar isso de letra. Quem foi que disse isso? Eu não vi. A gente já entrou sabendo. Ninguém aqui é inocente, irmãos. Ninguém. Do outro lado não tem ninguém inocente aí que não sabia que o preço seria caro. Tá bom? Ninguém.
ninguém é inocente. Mas o Senhor disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fácil não seria, mas o que ele disse para Moisés? Certamente eu serei contigo. Então toma posição de vaso, irmão. Toma posição de verdadeiro adorador. Volte a fazer a obra de Deus com temor e tremor. Para com essa moleza, irmão. Essa moleza de vou fazer, não sei se eu vou, não sei se eu paro, não sei se eu continuo. Pelo amor de Deus. Deus não tem compromisso com frouxo, irmão, com covarde. Deus tem compromisso com adoradores, que tenham garra. O que a Bíblia diz? Se nós somos frouxos no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. E quantos estão perdendo a força? Porque estão sendo frouxos no dia da angústia. Toma cuidado. Se põe na tua posição, porque você vai ser cobrado de Deus por causa do chamado que Ele entregou na sua mão. Tá bom? Ouça essa palavra. Guarde essa palavra no teu coração e pratique ela. Não seja obreiro porque o pastor viu em você alguma coisinha que daria certo. Seja obreiro pelo chamado que Deus lhe deu. E se você não tem chamado, pare por aí, meu filho. Não deixe de ser crente, porque o céu está à nossa espera. Mas se ser obreiro, estar no ministério é fardo pesado para você, devolva. Mas faça a obra de Deus, continue fazendo a obra do Senhor, porque o céu é nosso. Jesus morreu para nos salvar, nos deu vida e vida com abundância. Comece a andar. O Senhor manda lhe dizer, comece a andar, está muito parado. Comece a caminhar. O povo de Israel no Egito te espera. E são muitos que estão esperando uma palavra tua. Sai desse comodismo em nome de Jesus. E faz a obra do Senhor. Porque assim o Senhor quer. Porque foi para isso que Ele te chamou. Deus abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. Não tenha como uma palavra dura, mas como uma palavra que emana leite e mel. Porque a palavra de Jesus, ela é doce. Deus abençoe. Um forte abraço. Orem por nós.